Vamos à síntese do capítulo Atos Administrativos. Em primeiro lugar, atos da administração, gênero, do qual são espécies. Atos privados da administração, atos materiais e atos administrativos. Atos privados são aqueles praticados pelo mesmo regime dos particulares, pelo regime de direito privado. A administração, quando aluga um bem imóvel, ela utiliza a mesma lei de locações que nós, particulares, utilizamos. Atos materiais não declaram vontades administrativas, apenas executam uma vontade administrativa, o ato de demolição de uma casa em área de risco. E, por fim, os atos administrativos envolvem declarações de vontade da administração por um regime de direito público, regime diferenciado, que nós estudamos na sequência, começando pelos elementos do ato administrativo, o CONFEF, competência, objeto, motivo, forma e finalidade. Na competência, nós temos as atribuições conferidas pela lei ao agente público ou a um órgão público para o desempenho da atividade administrativa. No objeto, nós temos o conteúdo, o resultado prático do ato administrativo. Na multa, o objeto é a imposição de uma penalidade. No motivo, nós temos a situação de fato e de direito, que autorizam e determinam a prática do ato. Neste momento, nós estudamos a teoria dos motivos determinantes, ou seja, os motivos que determinaram a prática de um ato deverão existir e serem verdadeiros, sob pena de invalidação do ato administrativo. Na forma, nós temos a exteriorização da vontade administrativa, geralmente é escrita essa exteriorização. E, na finalidade, nós temos em sentido amplo a proteção do interesse público e, em sentido estrito, a finalidade pública prevista em lei. No tocante ao mérito do ato administrativo, nós vimos que é um juízo de valor que está relacionado com os elementos motivo e objeto, valoração dos motivos, escolha do objeto. Atributos do ato administrativo, nós estudamos na sequência, e envolve presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Presunção de legitimidade, presume-se que o ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, com as regras morais e com a verdade. Porém, essa presunção é relativa. Admite prova em contrário, ou seja, nós particulares podemos comprovar o contrário diante do caso concreto. No tocante à autoexecutoriedade, como o próprio nome diz, é a administração executando diretamente os seus atos, autoexecutoriedade, sem precisar de autorização do Poder Judiciário. No tocante à imperatividade, é a administração impondo seus atos em face dos particulares, independentemente da manifestação de vontade destes. A administração não depende da concordância do particular para atuar. Isso há imperatividade. Estudamos também várias classificações do ato administrativo. Eu destaco duas. Classificação quanto à liberdade, que envolve o ato vinculado e o ato discricionário. Ato vinculado é aquele em que a lei não confere liberdade de atuação ao agente público. Ele tem que atuar na exata medida daquilo que está previsto em lei. Já na discricionariedade, a lei confere uma certa liberdade para o agente público, mediante um juízo de valor, tomar a conduta mais condizente, mais satisfatória ao interesse público. Porém, também no ato discricionário, a lei condiciona, a lei limita a atuação do agente administrativo. A outra classificação que eu destaco é quanto à formação da vontade. O ato pode ser simples, composto ou complexo. Ato simples, uma manifestação de vontade dentro de um só órgão. Ato composto, mais de uma manifestação de vontade dentro de um único órgão. Ato complexo, mais de uma manifestação de vontade, porém, dentro de mais de um órgão, ok? Importante lembrar que no tocante ao ato composto, a doutrina também define esse ato composto como sendo o seguinte: aquele em que a manifestação de vontade surge em um só órgão, mas a execuibilidade depende da manifestação de vontade de outro órgão administrativo. Bom, na sequência estudamos as modalidades do ato administrativo, que são espécies
de ato administrativo. Não se confundem com a classificação que vem um pouco antes, ok? Dentre as espécies, temos os atos normativos, enunciativos e punitivos, dentre outros. Falamos também da extinção dos atos administrativos. E no tocante à extinção dos atos administrativos, vale lembrar a anulação e a revogação. Anulação, ilegalidade. A administração e o Poder Judiciário podem anular e os efeitos são ex tunc, retroativos. Diferente da revogação. Na revogação, o ato é legal, porém deixou de ser conveniente ou oportuno ao interesse público. Só a administração pode revogar, o judiciário não revoga ato administrativo e os efeitos são ex nunc, não retroage. Por fim, nós falamos da convalidação do ato administrativo, que consiste na correção do ato administrativo. Correção do ato administrativo que é admitida diante de um vício sanável, corrigível. Que mais? Desde que não cause lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros. Se não causar nem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, e estivermos diante de um vício sanável, é possível a convalidação do ato, que consiste na sua correção. Até a próxima!